nutricionista e eu sei que nutricionista passa o quê? Passa aquela imagem de dieta. Eu vou fazer dieta, eu não vou procurar uma nutricionista porque eu não quero passar fome. Então, assim, eu trabalho com nutrição funcional, que não é uma dieta, é nutrir o corpo. Eu trabalho também somente analisando os exames, senão eu não faço a consulta. Porque, como não é uma dieta, eu preciso ver como é que tá o metabolismo dessa pessoa. E eu analisando os exames, eu consigo ver qual é a necessidade dessa pessoa. Hoje em dia, muitas pessoas vão no médico e o médico diz que tá tudo bem. Mas a pessoa chega até a mim e sabe que não tá tudo bem. Porque ela diz, Elisângela, mas eu sinto isso, sinto aquilo. Aí eu vou analisar os exames e eu vejo a maior causa que tem hoje em dia é o quê? A alimentação inflamatória. Então, por isso que eu não trabalho com dieta. Eu trabalho com nutrição. É nutrir o corpo, não é restrição. Porque a restrição, a pessoa faz por um tempo e depois ela deixa. Ela volta atrás. E o que é essa alimentação anti-inflamatória? Primeira coisa, a vida dos pastores é corrida, né? Das esposas também. Então, já começamos pela hidratação. Muitos estão desidratados. E esse é um problema que também causa doenças. Segunda coisa, a nossa vida é muito corrida, vamos por mais prático. Vamos abrir os pacotinhos e vamos comer. É mais prático. Mas não é isso que é o quê? Saudável. E aí, ao analisar os exames, o que tem ali? Intestino inflamado, pessoas magras até, tão magras, não tão sobrepeso, mas estão super inflamados. Por que, Elisângela? Porque é uma alimentação industrializada. É mais prático. Para a esposa fazer a comida, ela vai ter que cozinhar, ela vai ter que descascar, ela vai ter que lavar a salada, ela vai ter muito mais trabalho. Então vamos por mais prático. E é isso que tem adoecido hoje a muitas pessoas. Então, assim, para a gente trabalhar essa desinflamação, a gente precisa ter uma alimentação saudável. Então é o quê? Cozinhar, preparar o alimento, tirar aquele momento. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu posso cuidar desse templo, né? Posso limpar, posso fazer tudo. Mas se eu não cuidar do templo que Deus quer usar para servir, para dar o melhor, é em vão, né? Então, a alimentação, ela é muito importante. Uma alimentação natural, não dieta. A dieta vai ser feita por um tempo e depois a pessoa vai voltar a comer tudo que comia. E o que é que mais tem causado inflamação? Leite, queijo, iogurte, glúten e derivados. Açúcares, adoçantes, isso muitos já sabem. Mas o leite e derivados e o glúten, ele tem causado inflamações no intestino. E qual é a maior causa de todas as doenças? Começa onde? No nosso intestino. Então, se a gente não tratar o nosso intestino, a gente não vai ter saúde. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, o que eu tenho que fazer? Tirar esses alimentos inflamatórios e colocar comida. Colocar comida de verdade, aquilo que Deus ele criou, aquilo que ele deu para nós. Ele deu tudo. Nós temos tudo que a gente quer, mas isso vai exigir o quê? Trabalho, sacrifício. Então, uma alimentação anti-inflamatória é que vai trazer saúde para o nosso corpo. É comer o quê? Aquilo que faz bem, não é fazer dieta. E todos os pastores e esposas que eu atendo têm tido resultados maravilhosos, porque é uma alimentação que não é difícil de fazer, né? Tem tudo o que precisa. Então, tirando já esses alimentos, a pessoa vê uma desinflamação incrível no corpo. A pessoa começa a ter mais energia, disposição e fala, Elisângela, eu agora sirvo a Deus com muito mais disposição. Então isso é bom, isso é gratificante ver que uma simples retirada daquilo que a gente é acostumado desde criança, né? A gente cresceu comendo pão, tomando cafezinho com leite, que é uma delícia, a gente sabe, né? Mas é que tem inflamado o corpo, que tem trazido essas inflamações.
E o intestino inflamado, ele vai trazer o quê? Principalmente o leite, o queijo e derivados. É comprovado cientificamente que eles são os maiores causadores de inflamações. Renite, sinusite, tendinite, colite, gastrite. Tudo inflamações causadas pelo leite e derivados. Leite também e derivados causa diabetes. Alguns mais cedo, alguns mais tarde. Mas ele, por ter aquele açúcar, ele causa a diabetes. Então, o que a gente faz? A gente retira e a gente começa a ver o quê? O intestino desinflamando. O leite e o queijo, principalmente o queijo, ele é o maior causador de câncer de próstata nos homens, que tem ali já as células que podem desenvolver, não é todo mundo que vai ter, mas se tiver essa célula, pode haver um câncer de próstata, uma inflamação na próstata, e nas mulheres, se tiver as células, pode proliferar e ter um câncer de mama. Então, o que é que esses alimentos trazem de benefício? Nada. A gente não deveria de tomar leite desde que a gente deixou de mamar, vamos dizer assim, da mãe, né? A gente deveria de excluir da nossa vida leite e derivados. O glúten, se a gente pegar aqui uma farinha com uma água morna e mexer, vai virar uma cola. Essa cola, ela entra no nosso intestino e cola. E vai se acumulando essas colas no nosso intestino e aí começa o quê? Dores articulares, dores musculares, aí vai no médico, vai no fisioterapia, vai nisso, vai naquilo, e o médico vai mandando fazer exame, e o problema é só o glúten. Quantos casos que eu tive de pastores que o médico disse que tinha que operar a tendinite, o joelho, e depois de 30 dias, Elisângela, eu não tenho mais dores nenhuma. Então, é o quê? É a alimentação. Essa alimentação anti-inflamatória que vai trazer novamente o quê? A saúde. Vai dar a vitalidade. O intestino saudável é o que a gente precisa para ter saúde. E a gente sabe, né, que a nossa vida é sempre um sacrifício. Então tem muita gente que fala, mas meu pãozinho, o meu iogurte, tão gostoso. É gostoso. Mas se a gente quer ter o quê? O benefício, então a gente tem que ter o quê? O sacrifício. Sem o sacrifício não tem benefício. E na nossa saúde é a mesma coisa. Então são pontos que eu pontuo, é só organizar hidratação, nutrição e alimentação o mais natural possível. E uma das coisas também que eu percebo muito é a falta de proteína na alimentação. A falta de proteína na alimentação é o que causa osteopenia, osteoporose, doenças com os ossos, que a gente, ao envelhecer, a gente já vai tendo. Então, se a gente não tiver a quantidade certa de proteína, a gente vai perder essa massa muscular. A gente, até fazendo, por exemplo, dietas, muitas pessoas fazem dietas e a quantidade de proteína é o tamanho da palma da mão. Se chegar até mim, vai se assustar, porque o que eu passo de proteína é muita. Uma palma da mão. Aí a pessoa começa a perder peso e fica com aquele aspecto doente. Perdeu peso, mas perdeu muito mais massa muscular. Quando chegar nos 70, 80 anos, se chegar lá, né? Não vai ter força nem para levantar da cadeira. Por quê? Porque a pessoa perdeu muita massa muscular. Então, a proteína é o mais importante. Do prato, no geral, se vocês olhar, a quantidade de proteína que vocês têm comido é muito menos perto do resto que vocês comem. Então, já isso também é o quê? Um fator que vai ajudar a nutrir o corpo e manter o corpo com força, vitalidade. Não vai ter essa falta, essa perda. Vamos perder, mas não tão rápido como se a gente não tiver essa quantidade. Elisângela, uma coisa que o pastor, a gente trabalha com a palavra de Deus. Então, uma coisa que surge, uma pergunta que surge, mas vem cá, na época de Abraão, ele comia queijo, ele bebia leite, ele e todos os homens da Bíblia usavam o leite, por exemplo, de ovelha. E por que isso foi
você está falando aí agora, derivados, quer dizer, todo leite animal tem que ser removido hoje. Por quê? Por quê? Porque o problema do leite não é a lactose. A lactose é só um açúcar do leite. O que é que causa inflamação, que tem em todos os leites animais, é a caseína do leite. Ela é inflamatória e ela é que causa essas doenças que eu falei antes. Então, pode ser o leite de cabra, vai ter caseína, vai inflamar. Qualquer tipo de mussarela de búfala, que também comem muito, né? Mas é de búfala, tem caseína, vai inflamar. Vai inflamar o intestino e vai trazer as doenças. Assim, quando a gente é jovem, não aparece logo, aparece depois. Até hoje em dia os jovens já estão tendo mais problemas também, porque é um exagero de todos esses alimentos, né? Então, assim, vai comendo queijo, leite, leite, leite. Chega num momento que o intestino ali já tá super inflamado. A pergunta é, por exemplo, e no tempo de Abraão viveu 175 anos e tomava leite que tinha caseína. Exatamente. Eu queria, é isso que a gente tem que ver, porque... Bispo, o pão na época, o pão era o que Deus ele mandava, né? Quando ele mandou o corvo trazer o alimento, ele mandou trazer o quê? Levou o quê? O corvo levou para o profeta carne e pão, né? Então, o pão, na época, o pão, tanto o pão como o leite, eles não eram modificados. Hoje em dia, todos os animais estão ali recebendo hormônios. Esses hormônios que eles colocam para fazer a produção de leite antigamente não dava nem a metade do que hoje. Era uma vaca, dava pouquinho leite. Agora uma vaca dá mais de 300 litros de leite. Por quê? Esses hormônios que eles colocaram. A mesma coisa com o glúten, foi tudo o quê? Modificado. Por isso que hoje a gente comer isso, a gente tem o quê? Essas doenças e essas inflamações. Então, na época de Abraão, a gente estava abençoado. A gente podia comer o pão, podia comer ali o queijinho, né? Mas hoje em dia não. A indústria hoje, né? Se a gente for ver, é muita química nos alimentos. Até aquilo que a gente acha que é saudável, muitas vezes não é. Então é por isso que tem essa diferença. E uma outra coisa também que hoje tá uma moda, né? É usar aquelas canetinhas que eles falam, né? Monjaro e outras mais. O que isso causa? Isso causa, além dos alimentos, causa também uma inflamação. É o caminho mais rápido para perder peso. E muitas vezes a pessoa ela precisa só perder 10, 15 quilos. E ela vai lá e aí o médico fala, ó, monjaro, isso, aquilo. E a pessoa usa. Isso não é inteligente. Isso não é usar a fé inteligente. Isso é o caminho mais fácil. E a gente não aprende isso. A gente aprende na palavra de Deus que o caminho para a gente ter o resultado é difícil. Então, por que eu, que creio na palavra de Deus, vou procurar o caminho mais fácil? Por que eu não deixo o Espírito Santo me mostrar qual é o caminho que Ele quer que eu faça para que eu venha ter saúde, disposição, que eu não venha estar sobrepeso, que eu venha ter saúde metabólica, física? É só a gente olhar o quê? A palavra. A palavra de Deus é tudo que a gente precisa. E ela não ensina que o caminho mais fácil é o resultado. Então, assim, o caminho para ter saúde, para ter disposição, para ter um metabolismo renovado é de sacrifício, de renúncia. Se a gente não consegue renunciar um pão, um queijo, a gente vai conseguir renunciar ao pecado? É aquela coisa, né? É uma mentirinha. Ah, não, só foi isso. Então, assim, é o meu ver, tá? Vida espiritual e alimentação fala muito sobre nós. Fala sobre o nosso espírito. Como está o nosso espírito. Se eu consigo ter uma alimentação equilibrada, nutrir o meu corpo e eu sei que aquilo ali está me fazendo mal, e eu vou deixar de comer aquilo, eu vou ter o resultado. Então, o meu espírito mostra que eu sou o quê? Forte.
A alma sempre vai falar, mas é um pedacinho. Hoje só. Faz mal. E eu falo isso quando eu atendo. Se você não fizer certinho, não vai ter o resultado. Porque se o intestino precisa de 90 dias para inflamar, tem que ser 90 dias sem consumir. É o quê? Obediência. Então, por isso que eu vejo muito alimentação e vida espiritual muito, muito unida. Porque é obediência, disciplina e renúncia. E é o que a gente aprende. E é o que, se a gente praticar, a gente vai ter o resultado. E é isso que eu tenho visto nas pessoas que eu atendo. É essa disciplina, obediência e renúncia e tem alcançado saúde. Porque não é estética. Se vir até a mim porque quer ficar magrinho, bonito por estética, não vai conseguir. Porque eu não trabalho com estética, eu trabalho com saúde. Por isso que eu peço os exames. Não tenho exame, me desculpa, então, por favor, faça os exames e aí a gente pode fazer a consulta. Porque a gente vai tratar saúde.